Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma, e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 461, 9 de dezembro de 1902. Luísa se encontra junto com Jesus Cristo, como pregada com ele. Falam sobre o divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, junto com Jesus, como pregada com ele. E como eu sofria, permaneci em silêncio. Enquanto isso, vi o confessor junto com o anjo da guarda que lhe dizia: esta pobrezinha está sofrendo muito, tanto que a impede de falar. Lhe dê um pouco de trégua, porque quando dois amantes desafogam entre eles o que tem em seu interior, terminam concedendo-se mutuamente o que querem. Então me senti aliviando os sofrimentos e primeiramente disse certas necessidades do padre, rogando-lhe que fizesse tudo de Deus. Porque quando alguém se torna tal, não pode encontrar nenhuma dificuldade para que lhe concedam o que quer, porque não poderá buscar outra coisa senão o que agrada a Deus. Depois disse: Senhor, esta lei do divórcio chegarão os homens a formá-la na Itália? E ele: minha filha, há perigo, a menos que algum raio chinês chegue a impedir-lhes este propósito. E eu: Senhor, como? É talvez alguém da China que, enquanto estão por fazer isso, tomará algum raio e o jogará entre eles para matá-los, de modo que aqueles fiquem assustados e fujam? E Jesus: quando você não entender, é melhor que cale. Também não entendi, né? Eu fiquei confusa e não me atrevi a falar mais, e sem ter compreendido o significado. Mas o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que, além da intenção da cruz unir, a de fazê-lo derramar, que se isso conseguisse, venceria o ponto e não poderão fazê-lo. Então é bem complicado o que Jesus falou para ela, né? Não dá para entender, não, né? E ela não entendeu, então nós também não vamos entender, né? Ai, Jesus, raio chinês. O que quer dizer raio chinês? Né? Tá louco? Pelo que fala aqui, a IA falou que raio chinês é algo desconhecido, complicado, né? Inexplicável. Então, uma coisa assim, inexplicável. Então, é isso que, eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Raio chinês. Então, vamos lá. Esta pobrezinha, né? Está sofrendo muito. O anjo da guarda falou, né? Conversando com o confessor, conversando com o anjo da guarda, dizia... O confessor dizia para o anjo da guarda: esta pobrezinha está sofrendo muito, porque ela estava crucificada com Jesus ainda, né? Por causa da lei de divórcio, por causa do trecho anterior, que o padre, né, pelo poder da igreja, fez com que a Luísa ficasse crucificada, Jesus crucificado e atado na Luísa. Então, ela ainda estava nessa posição. E aí falou que esta pobrezinha está sofrendo muito, tanto que a impede de falar. Lhe dê um pouco de trégua, porque quando dois amantes desafogam entre eles o que tem em seu interior, terminam concedendo-se mutuamente o que querem. Então me senti aliviando os sofrimentos e primeiramente disse certas necessidades do padre, rogando-lhe que fizesse tudo de Deus. Tá meio estranho essa tradução, né? Tudo de Deus, que fizesse tudo de Deus. Muito estranho isso aqui. Porque quando alguém se torna tal, não pode encontrar nenhuma dificuldade para que lhe concedam o que quer, porque não poderá buscar outra coisa senão que agrada a Deus. Tá, então entendi. Então ela rezou pelo padre e pediu a Jesus sobre as necessidades que o padre estava precisando, rogando-lhe que fizesse tudo o que Deus quisesse, a forma de Deus, que fosse para agradar, né, que aquelas necessidades do padre fossem todas aliadas ao que Deus mais desejava. Então, entendi. Beleza. E daí que ele não deve buscar outra coisa, senão o que agrada a Deus. Senhor, essa lei do divórcio, chegarão os homens a formá-la na Itália? Aí Jesus disse: minha filha, há perigo, a menos que algum raio, né, chinês, algo muito surpresa, uma coisa muito desconhecida, chegue a impedir-lhes este propósito. Então, algo desconhecido. Então, por isso é algum raio chinês, algo que seja desconhecido.
Porque foi traduzido pro português, então deve ter pegado essa expressão portuguesa, né, pro português. E eu, Senhor, como? Talvez algum da China, ela até entendeu, né? Que era isso mesmo que ele falou, alguém da China vai fazer alguma coisa, jogar para matar eles e assustar e vão fugir. Aí Jesus falou, quando você não entendeu o que eu disse, é melhor ficar quieto, realmente, que é uma coisa desconhecida, ela realmente não entendeu o que ele quis dizer, também a gente também não tinha entendido se não fosse a IA que respondesse. E ela ficou confusa, nós também, mas agora já esclarecemos. E não me atrevi a falar mais, e sem ter compreendido o significado, realmente ela não entendeu, mas o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que, além da intenção da cruz unir, a de fazê-lo derramar, que se isso conseguisse, venceria o ponto de não poderem fazê-lo. O que quer dizer isso? Que além de crucificar, né, de fazer a crucificação, era para pedir para Jesus derramar as suas raivas, né, a sua ira, a sua ira da justiça, derramar toda a sua amargura, né, as ofensas que estavam no coração dele, derramar também para poder que isso ia fazer com que Jesus apaziguasse e de repente faria com que a lei do divórcio não fosse naquele momento aprovada. E no outro trecho, 462, 15 de dezembro de 1902, ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus atirado por terra, crucificado que todos o espezinhavam. E eu, para impedir que isto acontecesse, né, fizesse, estendi-me sobre ele para receber sobre mim o que faziam ao nosso Senhor. E enquanto estava naquela posição, disse: Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos que te trespassem me trespassem também ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisto, eu encontrei-me pregada com aqueles mesmos pregos que tinham pregado ao bendito Jesus. Ele abaixo e eu acima. E nessa posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio. E Jesus lhes mandava tantos raios de luz, produzidos pelos sofrimentos, que Jesus e eu sofríamos, que eles ficavam impressionados e confundidos. E compreendia que se o Senhor quiser fazer-me sofrer quando eles vierem para fazer isto, fracassarão e não concluirão nada. Depois disso desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços, mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam, e estava a ponto de deixá-lo cair à terra. Então, vendo que por mais que fizesse e me esforçasse não podia sustentar esse peso, era tanta pena que sentia que chorava abundantemente. E ele, vendo o perigo de cair, e o meu pranto, chorava junto comigo. Que cena mais dilacerante! Então, fazendo-me violência, eu beijei no rosto, e me beijando ele também, lhe disse: Vida e força minha, por mim sou débil, e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso fortalece a minha debilidade, infundindo-me tua mesma força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa, único meio para podermos reciprocamente evitar este desgosto. Eu de ter de fazer cair, e você de sofrer a queda. Ao ouvir isso, Jesus me disse: Minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deves saber que é o peso enorme da justiça que nem eu posso suportá-lo mais, nem tu poderás contê-lo, e o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. Eu, ouvindo isto, chorava, e ele, para me distrair, como antes de vir, tinha um forte temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas, e acrescentou: E tu, minha amada, por que temes tanto que não te fizesse obedecer? Não sabe que quando atraio alguém, identifico a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos, e a primeira tecla que ponho, a que soa mais bela e que comunica o som de todas as teclas, é a tecla da obediência? Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de um modo discordante, que jamais poderá ser agradável ao meu ouvido. Por isso, não temas, e além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti. E sendo uma obediência que me compete fazer a mim, deixa-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei o que convém e o modo para fazer-me conhecer. Dito isso, desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma, seja sempre bendito o Senhor. Então, um trecho muito interessante, né? Muito grande aqui, muita coisa. Então, interessante também, muita informação, né? Então, ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Então, a justiça está muito, muito irada. E Jesus, nessa situação, né? Terrível, terrível, quase caindo do colo da Luísa, que ela não consegue sustentar. E ele fala, né, que tem que
né? Que não é fácil, a situação que nem ele tá suportando preso, imagina ela, né? Então eu acho interessante, né? Porque eu achei que ela pedindo pra ele, ele ia falar: "Ah, eu tô feliz por você ter pedido, então deixa eu te dar força, né? Porque ela fala: "Vida e força minha, por mim sou débil e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso fortalece minha debilidade, infundindo-me tua mesma força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa." Achei muito bonita essa oração dela. Achei maravilhoso isso. Mas ele fala: "Não compreendes tu o significado do meu pesar? Deve saber que é o peso enorme da justiça, que nem eu posso suportá-lo mais, e nem tu poderás contê-lo. E o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina." Então, é uma situação em que a criatura quer fazer com que Deus use o seu poder para resolver as coisas. Mas Jesus, ele fala em outros trechos, né, que ele não pode fazer nada contra a liberdade do ser humano. Se o ser humano está na sua liberdade, pecando sem parar, vai ter consequências. E eles não têm que ficar pensando: "Ah, Deus pode resolver isso num piscar de olhos." Não, nem ele pode resolver isso. Porque ele não vai, né, sair do seu equilíbrio dos atributos. Se a justiça está, né, pesada, está pesada, vai ter que cair sobre os homens. Aguente firme, aceite a vontade de Deus, aceite como Deus é, aceite a realidade. Não é para querer mudar a realidade. Ah, porque é Deus, então Deus pode mudar a realidade, vamos mudar. Mas aí Deus vai fazer uma violência contra a sua própria pessoa, sobre o seu próprio equilíbrio dos atributos dele. E isso vai fazer com que ele não seja mais Deus, que ele não seja mais imutável, perfeito, santo. E é isso que você quer? Que Deus ele deixe de ser o que ele é? Que ele seja como o homem? Que ele mude de uma hora para outra, como o homem muda? Não. Então a gente tem que aceitar que Deus não muda. Deus vai continuar equilibrado com seus atributos. E se a justiça está pesada, é justo que a justiça caia sobre o homem. E é isso que ele está ensinando aqui. Aceita a realidade. E nós também temos que aceitar a realidade. É melhor aceitar a realidade, ficar em paz e acreditar que quando a justiça faz o seu trabalho, o bem é maior do que quando você acha que Deus tem que mudar a realidade. Ele não vai mudar a realidade, porque ele não vai deixar de ser quem ele é, imutável, santo como ele sempre foi, perfeito. É o homem que não é, mas aí o homem que aceite as consequências dos seus pecados. E é o correto. Isso é amor, isso é ordem. E a gente tem que querer a ordem perfeita das coisas. Não querer que Deus mude ao nosso bel prazer, de jeito nenhum, né? Então ele fala: "E tu, minha amada, por que temes tanto que não te fizesse obedecer? Não sabe que quando atraio alguém, identifico a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos, e a primeira tecla que eu ponho, a que soa mais bela e que comunica o som de todas as demais teclas, é a obediência. Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com essa primeira, soarão de um modo discordante, que jamais poderá ser agradável aos meus ouvidos. Por isso não temas. E além disso, não tu, mas é eu que obedecerei em ti." Então a obediência dela é obedecer ao padre, né? Quando ele pedir para ela voltar do estado habitual, né? Jesus vai ajudar a Luísa e vai ser ele obedecendo na Luísa, né? Então, que ela não tem que ter medo, porque ela sempre vai saber, vai conseguir obedecer, né? Porque é uma tecla muito importante para Jesus. É uma das virtudes mais importantes que, se a pessoa é identificada com ele, é uma das coisas que mais vai transparecer na pessoa, é a obediência. Essa obediência, muitas vezes, é dentro de casa, com o nosso marido, né? Com o superior, né? Para quem é religioso, né? No serviço com o chefe. Então, Jesus, ele nunca vai fazer com que a gente desobedeça às nossas autoridades do dia a dia, né? A gente vai também se identificar com Jesus e obedecer às nossas autoridades aqui na Terra, sempre. Marido, às vezes até filho, a gente obedece, né? Para não arrumar confusão, né? Para não ser motivo de escândalo, né? Então é muito importante. Dito isso, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre o bendito Senhor. Amém. Glória a Deus nas alturas. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Luísa se encontra junto com Jesus Cristo, como pregada com ele. Fala sobre o divórcio.
Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma junto com Jesus Cristo, como pregada com ele. E como eu sofria, permaneci em silêncio enquanto isso. Vi o confessor junto com o anjo da guarda que lhe dizia: esta pobrezinha está sofrendo muito, tanto que a impede de falar. Lhe deu um pouco de trégua, porque quando dois amantes desafogam entre eles o que tem em seu interior, terminam concedendo-se mutuamente o que querem. Então me senti aliviando os sofrimentos. E primeiramente disse certas necessidades do padre, rogando-lhe que fizesse tudo de Deus, porque quando alguém se torna tal, não pode encontrar nenhuma dificuldade para que lhe conceda o que quer, porque não poderá buscar outra coisa senão que agrada a Deus. Depois disse: Senhor, essa lei do divórcio chegarão os homens a formá-la na Itália? E ele: minha filha, há perigo, a menos que algum raio chinês chegue a impedir-lhe este propósito. E eu: Senhor, como? É talvez algum da China, que enquanto estão por fazer isto, tomará algum raio e o jogará entre eles para matá-los, de modo que aqueles assustados vão fugir. Jesus, quando você não entender, é melhor que cales. Eu fiquei confusa e não me atrevi a falar mais. E sem ter compreendido o significado, mas o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que além da intenção da cruz, unir a de fazê-lo derramar, que se isso conseguisse, venceria o ponto e não poderão fazê-lo. Então é interessante, né? Eu achei engraçado Jesus falar assim: se você não entendeu uma coisa, é melhor ficar calado, né? Prefere a gente calado do que é, as coisas assim, né? Não entendendo, né? E falando que não sabe, né? Mas assim, eu também não entendi, né? Mas isso é uma expressão, né? Pelo que foi pesquisado na IA, é uma expressão. Jesus usou uma expressão, né? É uma forma de falar, né? Então, assim, há perigo a menos que algum raio chinês chegue a impedir esse propósito. E tá menos que algo, né, inexplicável, alguma coisa aconteça, né? Alguma situação assim aconteça para impedir eles de conseguir esse propósito. Mas é possível, né? Jesus, ele foi segurando muita coisa o máximo que pôde, né? Porque pela intercessão dela, pela oferta da Luísa, né? Pelo sofrimento dela, ela estando ali como vítima, segurou, né? Mas depois ele deixou, né? Que os próprios homens sofressem esse castigo, né? Porque é um tiro no próprio pé, né? A lei do divórcio. É o homem contra si próprio, achando que está empreendendo alguma coisa, né? Então Deus deixou também para que eles entendam isso, né? E então vamos pegar aqui no início, né? Então, é, é muito interessante também o poder sacerdotal, né? Sendo colocado aqui, né? Aqui através do padre, né? Então, quando o padre está unido à vontade de Deus, né? Quando ele está junto ali, fazendo o que é correto, é muito importante, né? A oração dele ali, do confessor ali, de pedir, né? Para aliviar a vítima, né? Toda essa realidade, né? É muito poderoso quando ele está junto, né? Fazendo a parte dele, né? Colaborando com o propósito de Deus, agradando a Deus, né? Então, isso é muito importante. E era necessário a igreja se interessar também para que não tivesse essa lei do divórcio. A igreja perceber o mal que é esse tipo de coisa, né? Tá junto, né? Não ser só assim, a intenção da Luísa, mas a intenção do confessor unida. Eles perceber que tá na mão deles também muita coisa, né? Depende da atenção que eles vão dar a isso, né? Vai depender do quanto que eles vão se empenhar também, de pedir, de estar junto, de acreditar, né? De obedecer, né? De entender, né? Então é muito importante isso, né? Então, infelizmente, né? Aconteceu, né? O divórcio é uma realidade aí que a gente vê, mas Jesus segurou o máximo que pôde, né? Como ele prometeu para Luísa, né? Mas, mas Jesus fala também no livro do céu, né? Que ele deixar o homem refém de si próprio, né? Deixar que cai sobre o homem as consequências das suas escolhas é uma forma também de corrigir, porque para eles ver os frutos daquilo que eles querem que é ótimo para eles, eles perceber que é um tiro no próprio pé, né? Então é muito sério isso, né? Eu achei engraçado porque Jesus não quis explicar para ela, né, o que significa. Não sei por que que ele não explicou para ela. Então é isso, né? A intenção junto do confessor interceder ali junto com a Luísa, unida com ela ali, adicionada à cruz, né? A intenção do confessor adicionada à cruz ali, a Luísa sofrendo, junto à vítima, servia para segurar e não deixar os homens fazer essa tal lei, né? Até quanto Deus permitir, né? Aí
ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo e encontrei o meu adorável Jesus atirado por terra, crucificado, que todos os espezinhavam. E eu, para impedir que isto fizesse, estendi-me sobre ele para receber sobre mim o que faziam ao nosso Senhor. Enquanto estava naquela posição, disse: Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos que te trespassam, me trespassam ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisso, encontrei-me pregada com aqueles mesmos pregos que tinham pregado ao bendito Jesus, ele abaixo e eu acima. Nesta posição, nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio. Nossa, que luta, meu Deus, meu Deus. E Jesus lhes mandava tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofremos. Olha que lindo isso. Os dois sofrendo junto, né? A Luísa junto com Jesus, podiam produzir luzes. O sacrifício trazia luz, né? Então, a informação que chegava na mente desses homens: não faça isso, vai destruir a família. Isso não é bom, isso pode prejudicar depois. Isso, luzes, informações, né? Isso é contra a vontade de Deus. O casamento é muito sagrado, né? Isso é contra a vontade de Deus, né? Não, mas esse marido, essa mulher, tá muito ruim, não tô gostando mais, não, mas sabe, luzes que vão chegando assim, sabe? Informações mostrando a verdade para eles, a realidade, né? E essas luzes eram produzidas pelo sofrimento de Jesus e Luísa. Que Jesus e eu sofríamos e eles ficavam impressionados e confundidos. Então, parava, né? E compreendi que se o Senhor quiser fazer-me sofrer quando eles vierem para fazer isto, fracassaram e não concluíram nada. Então, se reúne para decidir algo e não consegue resolver, porque vai luzes, né? Bloqueia, né? Barra, deixa eles assim confusos, né? E essas luzes eram produzidas por esse sofrimento, por esse sacrifício. Que lindo! Meu Deus, isso é incrível. Gente, os nossos sofrimentos unidos na vontade de Deus, né? A nossa vida em sacrifício produz luzes incríveis para as almas, né? Produz luzes, né? Que incrível isso. Quando a gente está unido à vontade de Deus, aceitando tudo, né? Não é só sofrer, é a vida em si, de você aceitar a realidade, de você estar unido à vontade de Deus, né? De você matar sua vontade. Isso produz luzes para o mundo. Isso converte em luz, é produzida mais luzes para as pessoas, mais libertação, mais conversões, mais bem para a terra. É muito grande. Meu Deus. É muito incrível isso, né? Meu Deus. Os atos da divina vontade, né? Cada entrega que a gente faz, cada morte da nossa vontade, né? Cada ato, até nossa respiração, se converte em luz. É muito grande esse poder dessa união com Jesus, né? Depois disso, desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Mas olha pra você ver, ele não muda o homem a ponto de dar um trem na cabeça da pessoa e a pessoa não fazer mais. Ele manda luzes. Cabe ao ser humano acolher ou não a luz na sua liberdade. Ele não faz aquela luz entrar como uma injeção sendo aplicada na pessoa ali, né? Como algo, e já automaticamente o ser humano faz o que tem que fazer, né? Não é uma coisa assim, que o ser humano é abduzido, né? É a palavra que me veio, abduzido assim, e automaticamente ele já está condicionado a fazer o certo. Não. São luzes, e aí a pessoa fica assim com a cabeça meio, né? Tá recebendo informação ali, chega luz, informação, não faça isso, alguma coisa dá errado, olha, sinal de que não é para fazer isso. Enfim, eu não sei, assim, várias coisas podem acontecer e é luz pra pessoa, né? Para de certa forma mostrar para ela que não é aquele o caminho. Mas ela ainda tem a liberdade de acatar, de querer seguir essa luz ou não. Ficar na escuridão dela. Então não
Ele não tira a liberdade. Então, depois disso, desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado. E se lançou em meus braços, mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam e estava a ponto de deixá-lo cair à terra. Então, certamente o homem não acolheu, né? O homem ficou pior, né? Então, vendo que por mais que fizesse, me esforçasse, não podia sustentar esse peso. Era tanta pena que sentia que chorava abundantemente. E ele, vendo o perigo de cair, em meu pranto, chorava junto comigo. Nossa, que cena mais dilacerante. Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto e, me beijando, ele também lhe disse: Vida e força minha, como me sou débil e não posso, mas contigo tudo eu posso. Por isso fortalece a minha debilidade, infundindo-me tua mesma força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa. Único meio para podermos reciprocamente evitar esse desgosto. Eu de te fazer cair e você de sofrer a queda. Ao ouvir isso, Jesus disse: Minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deves saber que o peso é enorme da justiça, que nem eu posso suportá-lo mais. Nem tu poderás contê-lo. E o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. Então, a oração dela é muito linda, né? De uma entrega, de uma confiança no poder de Deus muito grande, né? Mas a gente tem que entender que Deus, ele... você fala assim, mas Deus pode tudo, né? Tem todo o poder. E ele pode usar o poder dele e fazer os homens, não, sei lá, dar um trem nesses homens aí que eles não conseguem nem se mover. Impedir qualquer coisa, né, na terra, né? Mas Deus não infringe a liberdade do ser humano. Porque isso seria contra a vontade divina dele. Então, mas ele é Deus, mas ele tem uma vontade divina que ele obedece. Ele tem uma vontade divina que rege todas as coisas, até o poder dele. Que ele não vai contra essa liberdade, que não seria verdadeiro. O ser humano não está escolhendo o bem porque quer o bem, está escolhendo o bem porque alguém fez ele escolher o bem, não seria verdadeiro. Deus deu a gente a liberdade para a gente escolher o bem ou o mal, porque tem que ser algo verdadeiro. Ele não tira a liberdade do ser humano, isso é decreto divino, isso é a vontade divina, né? E isso é um amor muito grande de Deus, né? Então ele seria contra si próprio. Ele tem o poder, mas acima está a divina vontade. Ele obedece à sua divina vontade, né? Então a gente tem que entender que a gente também não pode querer forçar uma coisa que não é boa, né? Tipo assim, rezar, podemos rezar contra a vontade de Deus, né? E falar, Senhor, intervenha nisso, não faça ter tal coisa, e se é necessário, e se não, é a liberdade do ser humano. Senhor, não faz esse candidato ruim ganhar. Nós não queremos, Senhor, PT, nós não queremos isso. Por favor, faz alguma coisa naquela urna lá que dá errado. Faz o povo lá errar o voto e votar no candidato. Não existe isso. Aí Deus, não, realmente eu não quero vocês caindo nesse comunismo, então eu vou forçar lá, né, e não permitir essa justiça sobre vocês se sofrerem. Não, aí vai falar, vocês escolheram, a maioria escolheu. Então é a consequência, é o peso da justiça do que vocês decidiram. E isso é importante. O ser humano vai ter consciência de que foi ele que escolheu, que não foi tirado dele. Ele nunca vai poder chegar na cara de Deus e falar assim, mas você não me deu escolha, né? Nunca. Então, assim, então não tem como. Ele está dizendo, se nem eu posso aguentar isso, se nem eu vou contra isso, se nem eu que sou Deus posso, você pode, não, né? Então a gente tem que entender que a gente não pode falar assim, se eu não monte flagelos e contra a justiça de Deus e contra as coisas que ele permite, a vontade permissiva dele, entendeu? Porque é a consequência, né, dos seres humanos, da sua liberdade, estão escolhendo. E nós não podemos pedir, Senhor, mas faz o homem não ter mais liberdade, então. Faz o homem já acordar e automaticamente querer. Nunca. Nunca, porque Deus não quer um amor forçado, Deus quer um amor verdadeiro. Entendeu? Nem você gostaria, seria uma mentira. Você gostaria que de uma coisa falsa? Você gostaria que todo mundo virasse um robô e fosse programado a fazer o que é certo, programado, né? Sem usar inteligência, memória, vontade, sem... Nunca. Isso seria contra ao propósito com que Deus nos criou, né? Então, eu tenho poder, mas acima está o querer, né? Está a vontade divina, né? Isso é muito importante, essa informação para nós. Por isso que a gente não reza contra a vontade de Deus, né? Não estou falando que a Luísa fez isso, não. Ela não fez isso. Ela foi muito humilde, muito, nossa, maravilhosa aqui. Estou dizendo assim, que nós entendemos que a gente não fica assim, questionando, sabe? Não, Senhor,
Não, nós não conta. Impede isso, faz aquilo. Não deixe isso acontecer, né? Tira, não, Senhor, faz com que aquele homem ali não saque a arma, paralisa a mão dele, faz ele ter um morte cerebral na hora que tentar fazer tal coisa. Não deixa aquela pessoa ali em tal lugar e levantar para fazer tal coisa. Faz ela ter um problema e não sair da cama, né? A gente não reza contra a liberdade, a gente não reza contra essa realidade. Senhor, move o seu poder e faz agora acabar tudo, Senhor. Faz agora o reino vem assim, a força mesmo. Faz agora, assim, de um piscar de olhos agora, Senhor. Derruba agora todos esses líderes, né? Derruba lá, acaba com tudo agora, né? Né? Igual quando o discípulo, né, falou assim: vamos pedir e orar para cair fogo do céu sobre todo mundo, né? Ou então quando fala assim, o ceifador, né? Ai, tá crescendo joio e o trigo junto, vamos passar ali e cortar tudo. Vamos passar foice e cortar tudo. Não. Pode ir com risco, cortar o trigo, né? E até pode ser transformado o joio ainda, enquanto ele está na terra. Ele pode ser transformado, quem disse que não pode, né? Os desígnios de Deus são tão... Então, assim, então é a vontade divina, tem todo um propósito em tudo que acontece, né? Então a gente também não pede uma coisa assim que a gente também não sabe que não suporta, né? Que a gente não tem, que nem Deus quer, né? Entendeu? Não tem como, né? Faz cair sobre mim todo o peso dos sofrimentos da humanidade, Jesus. Para ninguém mais, para as pessoas não tem jeito, né? Porque o ser humano tem que sofrer as consequências dos seus delitos, né? Então, é muito sério, né? Deus, ele se obedece, né? Obedece à sua própria vontade. Ele não sai fazendo tudo assim, de qualquer jeito, não. Ele tem ordem, ele tem equilíbrio, tudo tem um para quê, né? Então, e aí ele veio chorar com a gente, né? Mas a liberdade do ser humano, é isso que ele vai falar com a gente. A liberdade, filha. Ah, Senhor, mas por favor, sim, reza, pede luzes. Claro, eu vou mandar muita luz. Isso aí eu vou mandar vontade. Eu vou mandar muita luz pelo seu sacrifício. Nossa, pode rezar pedindo luz à vontade. Mas mesmo assim, a pessoa tem a liberdade de acatar a luz ou não. Eu não posso forçar ela a seguir a luz. Se não tem algo verdade, eu não posso automaticamente fazer ela fazer o bem, fazer ela fazer o que é certo, sem que nem ela está consciente disso, nem ela, não é algo que ela decidiu que junto. Eu peguei a cabeça dela e fiz, né? Programei ela para acordar naquele dia e fazer tudo certo. E captar todas as minhas luzes e fazer tudo certo. Ele vai falar para nós, depende da disposição da criatura. Ele vai falar, filha, nada do que você está vivendo está perdendo. Mas vai depender da disposição da criatura. Então, e a gente obedece também à vontade de Deus. Então, a gente não vai contra o que acontece. A gente não vai contra pedindo assim, pelo fim da justiça, né? Ah, flagelo, para não ter mais flagelo na terra. A gente não vai contra, né? Então, tu, minha amada, por que temes tanto que não te fizesse obedecer? Não sabe que quando atrai alguém, identifica a alma comigo? Então, nós ficamos como ele, né? Comunicando meus segredos. A primeira tecla que ponho, a que sou mais bela e que comunica o som a todas as outras teclas, é a tecla da obediência. Então, a obediência é muito importante, né? Tanto que se uma pessoa que não obedece, começa pela virtude mesmo, até a vontade divina. Mas se a pessoa já não obedece nas simples coisas, ela já não está disposta a obedecer a Deus, né? Você lembra do trecho do que Jesus falou ao autor? Das pequenas obediências que a pessoa faz, não só os grandes sacrifícios visíveis e tal, mas as pequenas obediências do dia a dia, que a gente vai fazendo a vontade de Deus, né? Então, tanto que as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão um modo discordante, que jamais poderá ser agradável ao ouvido. Por isso não temos, e além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti, tá vendo? E sendo a obediência que me compete fazer a mim, deixe-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei o que convém e o modo para fazer me conhecer, tá vendo? Não é pela violência, né? Deus se fazer conhecer por uma violência. Não adianta, não vai ser verdadeiro. Não pode ser uma coisa que o ser humano tão assustado assim. Entendeu? Deus não podia, mas desde o início, mas aparece para todo mundo. Ah, não vai ser verdadeiro, sabe? Não vai ser. A alma sente atração muito forte por Deus, que talvez até atrapalhe a liberdade um pouco dela, sabe? Até atrapalhe, né? Aí teve que privar a Luísa para ver se o amor era real. Porque assim,
Faz Jesus aparecer para todo mundo, a pessoa vai sentir um amor muito grande. Não tem como, é muito difícil. Deve ser uma coisa assim poderosa. É o Deus, né? Aparecer para você. Mas será que isso é bom, né? Isso não pode atrapalhar esse processo natural em que o ser humano tem que ir para Deus pela fé pura, confiando que na palavra de Deus, que é o sacrifício e a dor de não ver, de não sentir, que é uma dor, que de certa forma pode trazer uma limitação e até uma desculpa para a pessoa falar, eu não creio porque eu não vejo, mas aí ela tem que ultrapassar esse muro da descrença e dessas coisas, e o amor, né, por Deus vencer. Então, assim, sabe? Isso vai ser bom. Como que Deus vai forjar isso? Dentro da própria realidade da existência humana, né? Usando das criaturas, usando dos acontecimentos naturais, usando dessa estrutura, né? Física, né? Nossa, né? Permitindo essas coisas, né? Que ele permite acontecer na vida do ser humano, as coisas, os apontamentos, né? As consequências, né? Você fez o que é errado, tem a consequência daquilo. Usando um para falar com o outro, um para iluminar o outro, um para mandar luz para o outro. É o que a gente faz aqui, né? A gente manda muita luz para as pessoas, muita informação. Quem entrar no nosso canal vai ser bombardeado por luz, né? Muita luz, né? Não, nem olha para você ver, né? Nem... Além da infusa, que vai até as almas, a consciência das pessoas, tem a ordem natural. Você entrar no vídeo, né? E vai ouvir o áudio e vai ouvir coisas assim, palpáveis mesmo aos seus ouvidos ali, que vai ser muita informação e conhecimento que vai te iluminar, né? Então, assim, ele usa essa estrutura da própria vida, da própria existência para fazer as coisas. Não pode ele aparecer assim, no céu brilhando numa violência grandiosa, assim, sabe? E falar, ouçam agora, eu sou Deus. E nesse momento eu estou mandando, parem de fazer tal coisa, sabe? Isso tem que ser criado dentro do ser humano. Isso tem que ser algo produzido, tem que ser escolhido, né? Tem que ser algo dentro da pessoa, ela entendeu que não vale a pena aquilo. Então, o castigo, os flagelos, as consequências dos erros é ótimo para isso. Às vezes é só tocando a própria carne que se toca o coração. Então, Deus usa essa estrutura da própria natureza, né, da própria realidade, para corrigir o ser humano, né? Entendeu? Sem uma violência absurda que não produz algo verdadeiro. Então, ele é muito amoroso fazer isso, não é ruim. Ele tem um respeito, né, muito grande por essa realidade, né? Porque tem que ser verdadeiro. Tá certo, né? Então, não tem como eu rezar e pedir assim. Faz agora todo mundo acordar e falando, divina vontade, né? Todo mundo agora só pensando bem. Teve um caminhar, ela procurou o grupo, ela pediu para fazer os 31 dias com Maria, ela se consagrou, ela teve um processo dela vindo, dela tentando entender, teve uma coisa natural dela percebendo que a minha vida tá uma porcaria do jeito que eu tô indo, fazendo a minha vontade. Nossa, eu só dou bola fora, né? Faço o que eu quero aqui na minha família, aqui, tá dando... Nossa, eu tô vendo quanto eu sou uma pessoa assim, que tá causando tanto problema, eu não quero mais ser assim. Tem que ter isso. Tem que ter esse caminhar. Tem que ter esse quebrar a cara, tem que cair do cavalo, tem que sentir na pele, tem que ter isso, tem que ter, não, se eu quero, por favor, me ajuda, Jesus, eu tô te pedindo, o ser humano tem que procurar Deus. Por favor, me ajuda. Eu não quero ser mais essa pessoa, por favor, mostra-me a tua vontade, o que o Senhor quer para mim. Eu tô vendo o quanto mal que eu tô causando, Senhor, sendo essa pessoa egoísta que eu sou. E ela reconhecer que ela é egoísta, ela reconhecer que ela é complicada, que ela faz um monte de coisa errada. Tem que ter isso. Se a pessoa acordar do nada e falando, eu quero Deus do nada, sendo acabou. Deus não vai fazer isso. E é compreensível. Nós chegamos assim, né, por essa ponte natural e sobrenatural também, porque, né, na nossa alma Deus se comunica, o Espírito Santo nos comunica, mas dentro da nossa realidade, né? Precisou do nosso consentimento, precisou da nossa liberdade. A gente escolhe de pegar aquele vídeo lá e entrar em contato, não. Deixa eu entrar em contato aqui, entrar nesse grupo, não. Não é? Alguém te obrigou? Alguém fez você apertar assim, clicar
automático, sem você estar consciente, começou assim, você parecendo você começou assim, sozinha, assim, parecendo ser tomada por alguma coisa, e clicando e falando, e nem você entendendo o que estava acontecendo, assim, não, você estava consciente, aí eu quero entrar em contato aqui com esse grupo, eu quero fazer parte, eu quero falar, eu quero conhecer, né? Então é assim que Deus age, então ele vai formar essas disposições através das circunstâncias, das contrariedades, das cruzes, porque ele fala que a cruz cria um vazio, esse vazio entra Deus. A humilhação, a mortificação produz a glória. Tá vendo os meios com que Deus abre esse buraco no homem? Que não é ruim, é para ele entrar. Porque é o vazio que, por amor, entrar, né?